Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos fazer a comparação entre o Weber e o Durkheim, a comparação entre os dois, relembrar um pouquinho sobre a sociologia dos dois, né? É muito importante para a prova do Enem. Então, eu tenho aqui um quadro comparativo do Weber e do Durkheim, e aí nós vamos fazer a leitura e a comparação dos dois. Então, a primeira questão é a função da sociologia. Qual que é a função da sociologia, tanto para Weber quanto para Durkheim? Então, a função da sociologia para Weber é investigar a ação social e ressaltar os elementos mais gerais de cada fase do processo histórico daquela sociedade. Então, Weber tem como objeto de estudo, o seu objeto de estudo, e para ele a função da sua sociologia é investigar a ação social. Lembrando que a ação social para Weber é dotado de sentido e dotado de significado. Então, Weber vai explicar a sociedade através das ações sociais dos indivíduos. Então, toda ação social é dotada de sentido e significado, e também a ação social deve levar em consideração a ação do outro. Então, os elementos mais gerais desse processo histórico da sociedade. Então, para Weber, a sociedade é explicado a partir das ações dos indivíduos. E essas ações desses indivíduos levam em consideração a ação de outros indivíduos, e a ação social, então, vai ter esse sentido e esse significado. Esse é o objeto de estudo da sociologia de Weber, e essa é a função da sociologia de Weber. Weber vai tentar entender a sociedade a partir da ação social. E Durkheim, qual que seria a função social da sociologia de Durkheim? Então, ele vai explicar a sociedade, encontrar soluções para a vida social e comparar as sociedades. Então, a função da sociologia de Durkheim é explicar a sociedade, o que é a sociedade. Para Durkheim, a sociedade, então, é muito mais do que a soma de indivíduos. A sociedade, para Durkheim, é um conjunto de normas, de regras, de leis, no qual a sociedade prevalece sobre o indivíduo. A sociedade precede o indivíduo, e a sociedade, então, que para Durkheim é muito mais do que indivíduos. Então, Durkheim vai tentar entender essa sociedade e encontrar soluções para a vida social, e para a sociedade como um todo. Então, ele quer entender essa sociedade. E diferente de Weber, a sociedade para Durkheim não é explicada a partir de indivíduos. Já para Weber, a sociedade é explicada a partir de ações sociais. E o fato social, O fato social tem origem no indivíduo para Weber, É o resultante da interdependência entre os sentidos das diversas ações sociais. O fato social, para Weber, tem origem no indivíduo. Já para Durkheim, não. Nós vemos que não é o indivíduo. Para Weber, tem origem no indivíduo por quê? Porque a sociedade, para Weber, é resultado das ações sociais. Então, o fato social para Weber, encontra sentido nas diversas ações sociais. Já Durkheim vai dizer que, independente dos sujeitos, pensam e devem ser enquadrados como coesão social, exterioridade do indivíduo e generalização. Então, o fato social independem dos sujeitos, independem da vontade dos sujeitos, A sociedade vai continuar existindo independente
dos indivíduos, dos sujeitos, e os fatos sociais devem ser encarados, né, como coisas, entendido como coisas, porque o cientista, o sociólogo, deve analisar o seu objeto de estudo como coisa. Como assim como coisa? Para que haja, então, um distanciamento, né, e para que o seu objeto de estudo não seja influenciado pelo senso comum. Por isso que Durkheim vai dizer que deve analisar o objeto de estudo como coisas. Ele vai falar também da coerção social. A coerção social é que o indivíduo vai se sentir obrigado a agir daquela determinada forma, independente da sua vontade, sob pena de sofrer uma coerção, né, que seria uma punição, uma sanção. Exterior ao indivíduo, né, os fatos sociais são exteriores ao indivíduo, está fora do indivíduo, e generalizado porque é para todos os indivíduos. Então, como nós vimos, M. Durkheim e Max Weber pensam totalmente diferente à sociedade. Vamos ver o que seria essa ação social para Weber. Conduta humana dotada de sentido, que realiza um objetivo, o envolvimento dos demais atores na mesma ação, cria uma interdependência das ações que lhe confere um caráter social. Então, a ação social é aquilo que vai dar sentido, é aquilo que vai dar significado, né, para Weber na sociedade, que vai realizar, né, um objetivo. E esses fatos sociais, então, essas ações sociais vão criar uma independência das ações. Ou seja, uma ação social vai levar em consideração outras ações sociais para acontecerem, para existir. Já Durkheim vai dizer que fruto da coerção social, a ação social será fruto da coerção social e da relação mecânica ou orgânica, dependendo do estado social em que a sociedade se encontra. Então, para Weber, o seu objeto de estudo é a ação social. E a ação social, para Durkheim, é fruto dessa coerção social, daquilo que a sociedade impõe para o indivíduo. Vamos ver como que se dá a relação social para Weber. O sentido das ações sociais devem ser acompanhadas por um grupo que atua de forma mutuamente e coordenada. Então, a ação social é resultante, né, nesse compartilhamento por grupos que atuam de forma coordenada. Já para Durkheim, é resultante das interações inerentes ao tipo de solidariedade desenvolvida naquela sociedade. Ou seja, para Durkheim é resultado das interações, as relações sociais são resultado das interações. E os instrumentos de análise? Para Weber é o tipo ideal, método reflexivo e o determinismo histórico. Já para Durkheim é as espécies sociais, objetivo, estática, determinismo histórico. E a neutralidade? Para Durkheim existe parcialidade na análise sociológica. Para Weber existe parcialidade nas análises sociológicas, mas não uma certa neutralidade, né? Pois os indivíduos estão inseridos na sociedade e ao analisar a sociedade, eles vão deixar de certa forma as suas preferências, os seus gostos e as suas opiniões. Já Durkheim vai dizer que o cientista deve evitar qualquer parcialidade e envolvimento emocional. Ou seja, para Durkheim, o cientista deve ser neutro, né? Ele deve analisar o seu objeto de estudo como uma coisa, para que não haja influência ou interferência do senso comum. Para Weber, como eu acabei de falar, não existe essa neutralidade.
o cientista inserido nessa sociedade, fazendo parte desse seu objeto de estudo, que é a sociedade, vai, de certa forma, influenciá-la na hora de analisar. E como que é o indivíduo para Durkheim? O indivíduo para Durkheim tem significado e especificidades, né? Ou seja, ele tem um significado e ele é esse ser que vai influenciar a sociedade. Já para Durkheim, o indivíduo é subordinado pela sociedade, né? A sociedade é muito mais do que a soma dos indivíduos. Os indivíduos é fruto dessa sociedade. Então, para Durkheim, o indivíduo é subordinado por essa sociedade. E a sociedade, por fim, como que é a sociedade para Weber e a sociedade para Durkheim? Então, a sociedade para Weber é fruto do desenvolvimento histórico e cada qual tem suas especificidades resultantes da cultura e ações praticadas. Então, para Weber, o indivíduo é fruto do desenvolvimento, né, de cada um e tem suas especificidades. O indivíduo, né, a sociedade, para Weber, é o conjunto das ações sociais, né, das ações individuais e sociais. Já para Durkheim, é um organismo com tal evoluído indo da hora ao capitalismo, da indiferença ao momento histórico. A sociedade para Durkheim, então, é muito mais do que a soma dos indivíduos. A sociedade para Durkheim é um organismo vivo com vida própria. Por isso que Durkheim vai dizer que ele é um organismo, que ele evolui, né? Então, nós vimos aqui diferentes aspectos sobre a sociologia e diferentes aspectos no que diz respeito à sociedade para Weber e Durkheim. Weber e Durkheim pensam de maneiras totalmente diferentes, totalmente opostas. Mas é interessante que nós conhecemos, né, os dois pensamentos para que lá na hora da prova, na hora de redação, nós possamos utilizar tanto Weber quanto Durkheim nas nossas redações e citar o que Durkheim diz, o que Weber diz e o que os dois contradizem nos seus pensamentos e nas suas opiniões. Então, aqui nós vimos um pouquinho. Se tiver alguma dúvida, é só me enviar. Lembrando que para Durkheim, a sociedade é muito mais, né, do que a soma de indivíduos. A sociedade para Durkheim é um conjunto de regras, normas e leis que prevalecem sobre o indivíduo, né? A sociedade, então, para Durkheim é mais do que a soma de indivíduos e essa sociedade para Durkheim vem antes dos indivíduos. Então, os indivíduos é fruto dessa sociedade. Já para Weber, as ações sociais que vão formar a sociedade. E o indivíduo, né, o cientista, ao analisar essa sociedade, ele não consegue ser neutro. Ele vai acabar influenciando nas ações, né, pois ele faz parte dessa sociedade. Já Durkheim vai dizer que o cientista deve ser neutro, deve analisar a sociedade como uma coisa. Então, qualquer dúvida, me mande e até a próxima aula.